Me questionaram recentemente sobre o porquê que o terreiro de Umbanda não tem tantos homens héteros cis e por que as correntes, geralmente de Umbanda, principalmente na minha casa, é formado por mulheres, aí de várias idades, mas também a minha casa tem muitos adolescentes. E, claro, a maioria mulheres. Isso de fato acontece, eu venho observando isso há muito tempo, não só nos terreiros que eu passei, mas nos terreiros que estão ao meu redor e também no meu terreiro, e é uma problemática. Isso vem desde a base da Umbanda. A matriarca da Umbanda, a mãe da Umbanda, é o Calundum. E o Calundum é uma tradição voltada para o sagrado feminino africano. É um culto matrilinear, matriarcado, voltado para que a mulher esteja no centro. Tanto que as suas filhas, o candomblé, a umbanda, quimbanda, também vai trazer isso muito enraizado. Claro que vai ter outras aberturas, principalmente para compor o homem dentro do culto, mas a origem fala muito sobre o resultado final. Então, lá no Calundum, quem incorporava eram as mulheres. Quem ficava de vigília eram os homens. E aí, isso foi indo fazendo com que perdesse espaço para os homens e ganhando muito espaço para as mulheres. Com o passar do tempo, os homens foram indo ganhando novos cargos, principalmente quando iam para o candomblé, que aí eles se formavam como ogãs, e aí eles tinham cargos sacerdotais, e depois, claro, eles também tiveram a oportunidade de se tornarem elegum, que seria o portador do orixá, aquele que entra no trânsito do orixá, e aí eles também puderam se formar como babalorixás, tornando-se parre de santo. Na Umbanda, nós vamos ver essa ruptura acontecer justamente por causa da Federação Espírita, que vai trazer o patriarcado do catolicismo para a Umbanda, jogando as mulheres de escanteio e dando um foco muito grande nos personagens masculinos, principalmente autores. Podemos também citar o próprio Zélio Fernandino de Moraes, que é dito como patriarca da Umbanda, coisa que não é, mas ele ganha esse status e muita gente ainda acredita. Nós temos o próprio Tata Tancredo, que foi dito como Papa da Umbanda, um outro homem que toma esse espaço, e nós temos outros autores que vão trazer à tona essa tradição de Umbanda, dando-lhe o seu viés masculino em cima de tudo isso. Mata e Silva, Rubens Saraceni, Alexandre Comino e diversos outros autores aí de época e também contemporâneos. Nós temos pouquíssimas mulheres, tanto no passado quanto agora, rompendo isso. E aí eu posso citar a mãe Flávia, que é a autora da Umbanda Preta, do livro Umbanda Preta, que é uma mulher que está rompendo aí, mas com muita dificuldade. Nós temos também matriarcas na própria Quimbanda, como a mãe Eda de Ogum, que também rompe com isso, mas infelizmente elas são engolidas pelo patriarcado, que ainda é muito forte devido à modernidade, devido ao cristianismo, devido à manipulação da Federação Espírita. Só que no cotidiano isso não reflete tanto. Nós vemos que a maioria dos terreiros são governados por mulheres. E isso as pesquisas já apontam. As mães de santos, elas são de maior número. E eu acho que isso faz com que as mulheres se sintam mais confortáveis em estar em terreiros a qual são as próprias mulheres que estão no poder. Enquanto nós vemos vários casos de abusos sexuais vindo de pais de santos, o que faz com que as mulheres se sintam inseguras, principalmente por causa de muitos rituais que podem ou não envolver nudez, podem ou não envolver toque físico, podem ou não envolver uma certa intimidade. Contam que os principais abusos aconteciam nos banhos, que, segundo o religioso, serviam para lavar e purificar contra energias ruins. Eles aconteciam na cachoeira, na praia ou na casa do suspeito. Francisco Rinivaldo Barbosa Gomes tem 49 anos. Ele está preso preventivamente desde a última quinta-feira. A Polícia Civil do Ceará o investiga pelos crimes de violação sexual mediante fraude, estupro e violência psicológica contra a mulher. O Tribunal de Justiça do Ceará disse que o processo está em segredo de justiça. De acordo com a defesa do pai de santo, ele afirma categoricamente não ter cometido qualquer crime e que é alvo de falsas acusações que seriam motivadas por um sentimento de vingança. A União Espírita Cearense de Umbanda disse que recebeu as informações com serenidade
e reiterou a total confiança na inocência do associado. Então, para que as mulheres fiquem confortáveis, elas procuram terreiros governados por mulheres ou homens homossexuais. Isso é notório, as mulheres vivem com medo, isso é notório. A cada um dia, 4 mulheres são assassinadas simplesmente por serem mulheres. Então é notório que elas tenham sim medo. Mas e os homens? Por que que eles não ficam nos terreiros? Justamente porque muitos deles têm problema de ver uma mulher no poder, problema de ver um LGBT no poder, obedecer essas pessoas, mas isso aí é só o machismo internalizado neles falando. E aí tem uma problemática maior. O culto de Umbanda, ele tem a sua própria hierarquia e muito dessa hierarquia não tem espaço para os homens, tirando o atabaque. Diferente do candomblé, onde tem diversos cargos ditos como ogã, que são ramificações para colocar o homem em função dentro do candomblé, um mata o bicho, o outro limpa, o outro cura o couro, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Existe uma comunidade masculina dentro do candomblé que é matriarcado, então o homem se sente ali útil. Na Umbanda nem tanto. Na Umbanda não tem tantas funções. A maior parte das funções que existe, elas são delicadas. E as mulheres tomam conta com muita facilidade. É fazer uma comida, é fazer uma decoração, é preparar uma erva. São coisas muito delicadas. A parte mais bruta que seria foi tirada, que é justamente essa questão dos animais, que a Umbanda não sacrifica, a parte de cuidar dos instrumentos musicais, que a Umbanda tirou. Hoje nós só temos o atabaque e olhe lá se tem atabaque. Então, tudo que deveria ser masculino dentro da Umbanda foi removido, ou foi apagado, ou foi simplesmente substituído por outras coisas. Tem terreiro que tirou tirou o atabaque, mas colocou uma guitarra. Tem terreiros que simplesmente preferem não tocar, porque não tem homens para tocar. E as mulheres elas estão incorporando. Então existe um problema muito grave. E esse problema não é nem dos homens nem das mulheres. É da estrutura a qual a Umbanda está se firmando. E que não é a estrutura original da Umbanda. Os homens se sentem meio que inúteis dentro da corrente. E quando eles são cavalos, eles são médios de incorporação, eles até ficam por um período, mas com muita dificuldade, principalmente quando tem que se conectar com o seu lado feminino. Justamente quando incorpora uma preta velha, quando incorpora uma boiadeira, quando incorpora uma pombogira, uma baiana, eles têm muita dificuldade de fazer essa conexão. Existe a necessidade do equilíbrio entre masculino e feminino para que a magia da Umbanda aconteça. E, infelizmente, a Umbanda, que eu falo na Umbanda moderna, ela está muito enraizada lá atrás, naquele fenômeno do espiritismo brasileiro, que trouxe muito dogmas católicos, muito dogmas europeus, e fez com que meio que enraizasse certos conceitos errôneos, como se o homem incorporar de um espírito de gênero feminino, ele vai se tornar gay. Isso é uma mentira, já foi quebrado há muito tempo, mas ainda existem terreiros tradicionais que pensam assim e ensinam assim. Então, se o homem não tem como conectar-se ao seu sagrado feminino, ao seu lado feminino, ele vai fazer o que ali dentro? Ele vai ficar somente alimentando o seu lado masculino. Enquanto a mulher não tem dificuldade nenhuma em incorporar um espírito masculino. Você não vê nenhuma mulher incorporar o seu tranca-rua, seu tiriri, seu marabô, um boiadeiro, que é o cabra macho, um baiano, que é feroz, e se tornar lésbica. Não acontece. Mas com o homem acontece. Isso tem a ver com machismo estrutural, isso tem a ver com os dogmas que a Federação Espírita trouxe e enraizou na Umbanda. A presença do homem hétero, cis, na Umbanda tem que ser tratado com muita delicadeza para que eles, de fato, se sintam úteis. O homem gosta de se fazer útil dentro de um local. Então, nós, sacerdotes, temos que procurar formas de fazer não só os homens, mas todas as pessoas se sentirem úteis nos terreiros. E aí sim, quem sabe, eles ficam. E aí também tem outra problemática. Muitos homens, quando vêm, principalmente adolescentes, eles estão muito acostumados com todo o privilégio que eles têm como homens. Que eles podem fazer tudo, que tudo pode, que todo mundo vai passar a mão na cabeça deles.
muitos homens são tratados assim pela sociedade, pelas suas mães, pela sua família. Então, quando ele se depara com uma disciplina, ele foge. Ele foge, infelizmente, eu já cansei de assistir isso aqui. Você aperta um pouquinho, o cara vaza. Fala, meu filho, olha, você tem que ficar 24 horas de preceito. Ele, o quê? 24 horas de preceito? Olha, o cara nem faz, nem um dia na semana. Não faz. Mas só na ideia dele ficar 24 horas sem, para ele já é um problema. Porque ele é homem, tudo pode. Então, ou ele vai não fazer o preceito, ou ele vai embora. Ou ele vai embora. Quando você pega esses cabra para poder fazer alguma atividade no terreiro que seja mais brutal, mais maçante, mais manual, eles fogem. Eles não querem, porque eles têm a ideia de que tem que estar pronto, tem que estar ali para servir eles. Então, por exemplo, nós estamos aqui no terreiro em obra. Então, é nessas horas que a mão do homem faz muita falta. Eu vou ficar colocando as meninas para ficar carregando pedra, carregando cimento? Infelizmente é o que acontece. Elas têm força para virem fazerem. Os homens, ó, vazam, porque vem dessa ideia de que o homem tem que ter tudo na mão. Isso vem justamente da construção do ideal do homem, de que não só sua mãe, mas sua esposa tem que entregar tudo na mão dele. Eles têm a capacidade de trabalhar fora, de ser pedreiros, eletricistas, mecânicos, engenheiros, arquitetos, tudo o que eles quiserem. Mas dentro do terreiro, eles não conseguem ver isso. Eles não conseguem ser úteis. Claro que existem exceções, mas eu estou falando do meu lado da história, a qual eu observo. Eu vim de um terreiro com 500 médiuns ativos. Se tivesse 50 médiuns, homens, héteros, cis, era demais. E quem colocava a mão na massa, geralmente eram os homens gays, que iam lá pegar na massa, virar concreto, carregar lata de concreto para bater uma laje, trocar uma porta. Eram os gays que faziam. Os homens héteros, ó, fugiam. No candomblé da mesma forma. Fala aqui nos comentários se você já não participou de um candomblé, onde o pai de santo, a mãe de santo tem que passar manteiga na mão, na língua do ogã, porque não pode ficar sem ogã. E se pedir para ele fazer alguma coisa além de ser ogã, eles vazam. Eles vazam. Então, essa necessidade de ter o ogã, de ter a pessoa que toca, e como são poucos, né, eles são insubstituíveis, muitas vezes os próprios sacerdotes, sacerdotisas passam pano para eles sim, criando uma problemática. Então, percebe que não é somente um problema, são vários. Para mim, o mais grave é não permitir com que esse homem se conecte ao seu sagrado feminino. Criar formas, criar armadilhas, criar mentiras para que ele não se conecte aos seus ancestrais femininos, que vão trazer aspectos que ele precisa, mas que não tem naturalmente. Por que as mulheres têm muita facilidade? Porque elas incorporam com muita facilidade os espíritos ancestrais masculinos e femininos, provocando assim o equilíbrio de sua energia. Mas o homem não, ele fica sem o feminino e ainda nós aumentamos a dosagem masculina, o que deixa ele desequilibrado, o que deixa ele cada vez mais plausível para ir para o mundo e fazer o que ele quiser. E aí, quando ele quiser voltar, muitas vezes a porta está aberta. Na minha casa, não. Na minha casa, você saiu uma vez, você não volta nunca mais. Mas, muitas casas por aí passam pano, porque esse homem, em algum momento, vai ser útil. Nem que seja só para tocar o atabaque, nem que seja só para segurar ali o cabrito para cortar. Ele é útil naquele momento, mas durante todo o outro momento, ele é uma pessoa inútil para o terreiro. Ele não procura cantar, ele não procura dançar, ele não procura uma roupa decente, ele não procura arrumar as coisas, ele não procura aprender sobre ervas, ele não procura nada. Você pode ver os terreiros, é a mulher que manda, mas não é porque elas querem mandar, mas que os homens não ocupam seus espaços de direitos. Não ocupam. A quimbanda, por si, ela tem uma diretriz diferente. Você percebe que muitos homens héteros cis, eles se encontram mais na quimbanda, mesmo que na luciferiana, na satanista, não importa. É quimbanda, os homens se sentem mais à vontade. Aí eu ainda não tenho uma leitura especial sobre isso. Se você tiver, você comenta aqui comigo. A minha visão é justamente
das duas trajetórias que eu mais tive contato, candomblé e umbanda até então. Na quimbanda, bem pouco. Mas é interessante observarmos que lá eles encontram um apoio maior e acabam ficando. Talvez pela falta dos dogmas do espiritismo brasileiro que não adentram a quimbanda. E aí quebra metade dessa problemática. Talvez pelos abates de animais que são constantes, o homem se faz mais presente, ele se sente mais útil. Talvez pela quebra das mentiras colonizadoras na quimbanda, esse homem se sente mais liberto para poder incorporar sua pombogira, e isso faz com que o equilíbrio fique. Não sei, temos que parar para observar, mas de fato existe um problema nas nossas tradições afro-indígena brasileira, a qual os homens héteros cis e também as lésbicas não conseguem ficar durante muito tempo nos nossos terreiros. Acontece alguma coisa que elas vazam. Eu já tive mulheres lésbicas aqui que elas são masculinizadas, elas também não ficavam, mesmo eu dando toda a abertura, que em casa é muito liberto para tudo. Não, eu não ligo se mulher usa calça, saia, para mim não importa, eu estou vendo o espiritual da pessoa. Mesmo assim, elas não conseguem ficar, também pela dificuldade de se conectar com o seu sagrado feminino. Elas sempre estão pendendo a dar mais valor ao gênero masculino de seus ancestrais, o que causa também um desequilíbrio nessas mulheres lésbicas. Claro que existem exceções, tudo aqui que eu estou falando há exceções, mas isso não faz com que o fenômeno não aconteça. Eu gostaria de ouvir a sua opinião e se você é, né, homem hétero cis, comenta aqui quais são os motivos pela qual você já saiu do terreiro ou o porquê que você fica no terreiro, porque isso é muito importante para nossa leitura e de repente você fale alguma coisa que nos ajude a administrar melhor esse problema em nossos terreiros, mas que é um problema, o terreiro é uma família e toda família precisa de homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, precisa de um tudo para poder funcionar. Eu sou Gesley Alves, essa é a minha opinião, na verdade é só um problema que eu vim aqui dividir com vocês. Se você gosta desse meu jeito, continua maratonando aqui no nosso canal. Estou deixando aqui do lado vários vídeos, é só você clicar para continuar me assistindo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.